Reflexão bíblica. Epístola aos Hebreus. Capítulo 3. Introdução ao estudo de Hebreus 3:1-19. O livro de Hebreus é uma epístola do Novo Testamento que não especifica seu autor, mas é rica em teologia e doutrina cristã. A carta foi provavelmente escrita antes de 70 d.C., dirigida a cristãos judeus e gentios anteriormente atraídos pela religião judaica. O capítulo 3 faz uma comparação entre Jesus e Moisés, destacando a superioridade de Jesus e a importância da fé e da obediência. Pontos principais. Fidelidade comparada. O capítulo destaca a fidelidade de Jesus em comparação com Moisés, mostrando que Jesus é digno de maior honra, assim como o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Exortação à perseverança. Os leitores são encorajados a manter firme a confiança e a esperança até o fim, evitando um coração mau e infiel que se afasta de Deus. Advertência contra a incredulidade. O texto faz uma analogia com os israelitas no deserto, advertindo contra o endurecimento do coração e a desobediência, que resultaram na ira de Deus e na perda do repouso prometido. Chamado ao encorajamento mútuo. Há um apelo para que os crentes se exortem mutuamente diariamente, para que nenhum se torne endurecido pelo engano do pecado. Contexto histórico. Hebreus foi escrito em um período em que o templo ainda estava em pé e o sistema sacrificial judaico estava ativo. A comunidade destinatária da carta estava familiarizada com as tradições judaicas e a figura de Moisés como líder e mediador da antiga aliança. O autor de Hebreus busca demonstrar como Jesus é o mediador de uma nova aliança, superior à antiga. Explicação dos versículos. Jesus superior a Moisés. Versículos 1 ao 6. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. O autor começa exortando os leitores a considerarem Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da confissão cristã, destacando sua fidelidade e posição como filho sobre a casa de Deus. Em contraste, Moisés é apresentado como servo dentro da casa. O perigo da incredulidade. Versículos 7 ao 19. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés.
Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A segunda parte do capítulo é um aviso contra a incredulidade, usando o exemplo dos israelitas no deserto que não entraram no repouso prometido por Deus devido à desobediência e falta de fé. O autor cita o Salmo 95 para enfatizar a necessidade de ouvir a voz de Deus hoje e não endurecer o coração. 5 importantes lições que podemos tirar em Hebreus 3. Superioridade de Jesus. Jesus é comparado a Moisés, que era fiel como servo na casa de Deus, mas Jesus é considerado digno de maior glória como o filho sobre a casa de Deus. A comparação destaca a divindade de Jesus e seu papel central no plano de salvação. Fé e obediência. A fé não é apenas crença intelectual, mas também confiança ativa e submissão à vontade de Deus. A desobediência dos israelitas serve como um exemplo negativo, mostrando que a incredulidade leva à desobediência e à perda das bênçãos de Deus. Urgência do hoje. O autor de Hebreus usa o termo hoje para enfatizar a necessidade imediata de responder à voz de Deus. Não se deve adiar a resposta à chamada divina, pois o endurecimento do coração pode ocorrer gradualmente e sem aviso. Comunidade e encorajamento. A vida cristã não é uma jornada solitária, é vivida em comunidade. Os crentes devem se apoiar mutuamente, especialmente para permanecerem firmes contra as tentações e enganos do pecado. Perseverança até o fim. A confiança inicial na mensagem do Evangelho deve ser mantida até o fim da vida. A perseverança é um sinal da genuinidade da fé e é necessária para entrar no repouso eterno prometido por Deus. Algumas referências para o estudo de Hebreus 3. Hebreus 3 verso 1 faz referência a Hebreus 2 verso 17, que fala sobre Jesus como sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas relacionadas a Deus, para fazer expiação pelos pecados do povo. Hebreus 3 verso 3 é relacionada a Zacarias 4 verso 9, que diz que as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, suas mãos também a acabarão, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Essas referências ajudam a entender melhor o contexto e a mensagem de Hebreus 3. Conclusão do estudo. Hebreus 3 nos desafia a reconhecer Jesus como superior a qualquer líder ou sistema religioso anterior. Ele nos convida a manter firme nossa confissão de fé e a encorajar uns aos outros diariamente para evitar o engano do pecado e a dureza do coração. A lição central é que devemos confiar em Deus e obedecer a sua palavra para entrar no repouso eterno prometido. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.